6 de janeiro de 2026 e eu recebi esse comentário, então eu decidi contar toda a minha história vergonhosa até o ponto em que eu saí de casa. Vergonhosa porque na minha família todas as pessoas, incluindo as mulheres, sempre tiveram uma independência um tanto cedo. E não foi o meu caso. Terminei o ensino médio com 18 anos normalmente. Tive meu primeiro emprego só com 20 e saí de casa com 22. Então são 4 anos de atraso que pra mim é um motivo de vergonha. Mas diferente de muitas pessoas, eu não saí de casa em busca de conforto ou porque o ambiente familiar era conturbado de alguma forma. Muito pelo contrário. A minha convivência com a minha mãe é excepcional. A minha mãe não é como todas as mães, como geralmente as pessoas falam, né, que mãe só muda o endereço. Não, a minha é diferente de todas. A minha mãe raríssimas vezes brigou comigo e era por motivos muito fortes. Era muito difícil que nós nos desentendêssemos de alguma maneira. A minha mãe sempre foi muito calma. Não sei se pela idade, não sei se por ela saber administrar muito bem os sentimentos dela, mas o fato é que a minha mãe sempre foi muito tranquila. E a convivência sob o mesmo teto com a minha mãe sempre foi de muita paz. Durante a maior parte da nossa vida, sempre restavam eu e a minha mãe. Então nós éramos muito parceiros, ainda que emocionalmente nós não fôssemos muito próximos, porque eu sou muito fechado, assim como ela. Então eu não saí de casa em busca de conforto. Eu saí de casa de fato porque você só se torna um adulto a partir do momento que você sai de casa. Você pode ter 18, 20, 30, 40 anos. Se você ainda mora com seus pais, você não sabe o que é ser adulto. Você só entende o que é ser adulto a partir do momento que você tem contas a pagar, que você tem tempo a administrar, que você tem uma casa para cuidar. Então, meu processo de sair de casa com 22 anos, eu aluguei um lugar para mim com um valor barato, mas a casa era muito boa. E eu morei sozinho enquanto eu estava namorando, durante alguns meses. Assim que eu comecei a namorar, eu saí de casa. Então demorou alguns meses do namoro até que eu fosse morar com a minha namorada. Ficamos juntos ali um pouco mais de um ano, o relacionamento acabou. E eu, por uma hombridade minha, um valor meu, saí da casa que eu tinha com a minha namorada até então sem nada. Eu levei as minhas roupas, o meu cachorro na época, e deixei todas as coisas da casa que nós tínhamos comprado para ela. Eu saí muito debilitado desse relacionamento. Então eu voltei para casa da minha mãe por motivos financeiros e também por motivos de cuidado com a minha saúde. Fiquei na casa da minha mãe cerca de um ano e um pouco mais. Foi ali o período de 2024 até 2025. Então surgiu a oportunidade de vir para esse apartamento. Esse apartamento é um apartamento que eu já havia morado com a minha mãe, ela é proprietária, e tinha uma pessoa aqui, uma pessoa morando de aluguel. E o apartamento ficou vago. Então eu entrei em um acordo com a minha mãe, falei que eu iria pagar o aluguel para ela e que eu iria sair de casa novamente. Eu tenho um vídeo em um Instagram profissional meu, onde eu falo da minha mãe e o quanto que a saída de casa pela segunda vez foi mais difícil. Porque eu ter retornado para casa da minha mãe depois do fim do meu relacionamento, eu fiquei muito próximo dela. E foi a primeira vez que eu notei na minha mãe. Minha mãe é muito jovem, eu tenho 25 anos, a minha mãe tem 46. Foi a primeira vez que eu notei na minha mãe traços de envelhecimento. E aí foi quando eu entendi que o meu tempo com ela estava acabando. Então essa segunda saída ela foi muito emocional para mim, muito difícil. Mas é um passo que eu preciso dar. Minha mãe tem um relacionamento, ela precisava da privacidade dela. Eu não queria ter voltado para casa dela, foi uma grande vergonha para mim eu ter voltado numa estaca zero que eu tinha saído e eu estava muito bem em ter saído. O meu caminho até morar sozinho novamente foi esse. Hoje eu vivo confortável aqui no apartamento, eu tenho uma boa administração do meu dinheiro, que é fundamental para que eu viva uma vida confortável, então eu não vivo apertado, também não gasto com o que eu não preciso. E a educação financeira foi crucial para que eu conseguisse chegar onde eu estou hoje
e conseguir preservar o dinheiro que eu ganho da forma que eu preservo hoje. Sobra do meu salário um pouco mais da metade para que eu possa fazer outras coisas. Então o meu custo de vida ele é menos da metade do que eu ganho. E esse é o ideal que eu recomendo para todos vocês.